Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje, domingo, dia 21 de janeiro. Que bom, né? Muita luz, muita paz, inspiração aí para o seu dia. A semana está só começando e junto com ela, né, nossas reflexões diárias aqui acerca do Evangelho, né, meus amigos? Com o objetivo da gente aprender um pouco mais em conjunto sobre a prática do bem viver, baseado nos ensinamentos sempre eternos de Jesus e nessas lembranças abençoadíssimas que os espíritos superiores nos trazem. Olha, hoje eu queria conversar com você sobre como lidar com incompreensões. Como lidar com essas situações que fazem com que muitos de nós fiquemos sem chão. Quando você não é compreendido, devidamente compreendido pelos seus familiares, às vezes você faz alguma coisa, as pessoas não te entendem, né, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas de religião, né, pelos seus amigos, enfim, incompreensão. Como lidar com as incompreensões? Olha, nosso amado Evangelho nos ensina claramente que nós não vamos ser unanimidade, né? Jesus não o foi, essa é a grande prova. Literalmente, gente, crucificaram Jesus. Então não faz sentido você esperar que você vai ser aceito 100% naquilo que você fizer. Esquece isso, né? É uma questão do nosso ego. Nosso ego é que deseja ter essa aceitação total e integral. No mundo, gente, como nós, com tantas pessoas com visões ainda diferentes do que é certo, do que é errado, percepções diferentes da realidade, é claro que muitas vezes você vai encontrar pessoas que não vão concordar com você. O que não quer dizer que elas estejam erradas, vamos deixar isso bem claro. Às vezes você discorda de mim e você é quem está certo, não sou eu. Só que às vezes a maneira como as pessoas discordam de nós nos incomoda muito, né? Nos ferem. Por exemplo, tem pessoas que discordam de nós e gritam, não é? Falam mal da gente pelas costas, criam fofoca, fuxico, e é claro que isso dói. Claro, né? Nós ainda muito sensíveis, né, no nosso ego, nos sentimos doloridos, afetados. Mas, gente, nós precisamos aprender a conviver com isso. Não faz sentido pessoas, como tem acontecido tanto, ficarem depressivas, amarguradas. Tem gente que não sai da cama. É sério. Por quê? Porque fulano está falando mal de mim. Agora com as redes sociais, então, nossa, essa é uma situação muito complicada. Nosso amado Evangelho nos ensina, gente, a seguir adiante. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu uma maledicência. E o fato de uma pessoa não compreender você não quer dizer que ela seja necessariamente maledicente, né? Talvez ela não entenda, ela não conheça você, sua proposta, sei lá, sua maneira de viver, o que está acontecendo com você. O importante, gente, é que o Evangelho nos ensina a não revidar na mesma moeda. Isso é que é importante. A não nos vingarmos, né? A não termos o mesmo nível de consciência de alguém que, infelizmente, não tem o devido cuidado de checar informações ou de conhecer melhor a você. Veja que situação curiosa que aconteceu com o nosso Chico. Só para ilustrar que todos nós passamos pelas mesmas situações, independente de quem seja. O Chico participava de uma reunião linda de atividade social, não é? Lá em Uberaba. E aí, num desses dias, tinha terminado a reunião, eles estavam tomando um cafezinho. Então o Chico, influenciado por Emmanuel, começa ali com bate-papo com os amigos, fazer uma reflexão sobre a congruência moral, né? Que nós não podemos falar do Evangelho e viver uma vida contrária ao Evangelho. Quer dizer, não falou nada errado, né? É uma questão básica. E com um bate-papo. Bem, passou. Uma das pessoas que estavam presentes simplesmente desapareceu do centro. Nunca mais voltou. Os amigos comentavam: cadê fulano? Fulano tão assíduo, tão disciplinado, sumiu. O Chico ficou preocupado e foi até a casa da pessoa, lá em Uberaba, para saber o que tinha acontecido. Gente, vocês não acreditam. Na hora que esse senhor abre a porta e vê o Chico na porta dele, imagina, quantos de nós não adoraria receber a visita do Chico, né? Ele recebe a visita do Chico e fica revoltado. Mas é um hipócrita. Depois do que você me fez, ainda tem a coragem de vir aqui? E o Chico, gente, sem saber de nada. Eu te fiz? O que foi que eu fiz? E o Chico, humildemente, ainda fala: perdão se eu fiz alguma coisa que lhe incomodou, mas não foi minha intenção. Ah, Chico, eu quero ver se você está sendo humilde mesmo ou se não é esse hipócrita disfarçado. E ele não fala para o Chico o que foi que aconteceu. Bate a porta na cara do Chico. O Chico volta triste para casa e Emmanuel o consola. Fala: Chico, erga a cabeça. Nosso irmão tem dívidas com a própria consciência e se sentiu afetado pelas reflexões que nós fizemos. Mas o problema da reflexão não foi você, mas sim com o irmão.
Então, sigamos trabalhando e tenhamos a consciência que não vamos agradar a todos. Nosso compromisso não é agradar ninguém, mas sim fazer aquilo que Jesus espera de nós. Então veja vocês, meus amigos, que próprio Jesus, o Chico e tantos outros, né, foram incompreendidos e perdoaram e seguiram adiante. Então, vamos fazer o mesmo. Independente se você vai ser incompreendido pelo seu filho, pelo seu pai, pelo marido, pela esposa, pelos amigos, perdoe e siga adiante. Deixe que o tempo coloque cada coisa no seu devido lugar. E quem tem fé sabe que isso vai acontecer. Afinal, Deus é justo e, sem dúvida alguma, como nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma função na vida e mesmo as incompreensões nos fazem crescer se a gente tem humildade para perceber isso. Tá certo? Eu sei que não é fácil, eu sei, mas a gente aprende com elas. Meus amigos, um aviso rapidinho. Terça-feira agora, dia 23, depois da manhã, nós vamos fazer uma palestra extra, né? Especificamente, tá? Essa é uma palestra, não é para falar do evangelho dessa vez, é específica para quem está com dúvidas sobre o projeto do Spiritual Coaching. Né? Muita gente tem feito várias perguntas, nós falamos oficialmente da abertura desse projeto na palestra de quinta-feira, só lembrando, né, que o Spiritual Coaching não é um projeto religioso, não é um curso religioso, ele é um curso que arrecada fundos, né, para o Instituto Namastê, que é a nossa obra social, e nós vamos, é um curso presencial que vai acontecer em várias capitais brasileiras, né? Agora, no primeiro semestre, São Paulo, Maceió, Rio de Janeiro e... Ai, meu Deus, para não esquecer aqui, São Paulo, Maceió, desculpa, Rio de Janeiro e Salvador. Então, as pessoas estão com dúvidas, né? Tem gente que está com dúvida, inclusive vai ter uma bolsa que a gente está dando, a pessoa se inscreve, ela ganha uma inscrição gratuita, né? Quem fizer essa inscrição até sexta-feira que vem. Então, tudo para facilitar ao máximo, o maior número de pessoas ele. Mas se você tem dúvidas sobre o conteúdo que vai acontecer no sábado, no domingo, porque são dois cursos diferentes, né? O Spiritual Coach é para ajudar no seu trabalho de projeção de vida, ajudar você a projetar a sua vida para os próximos 10 anos, né? Se organizar emocionalmente, espiritualmente, vai ser muito bom. E no domingo nós vamos ter um trabalho mais pragmático, ajudando as pessoas a melhorar na carreira e na vida financeira, que é onde muitas pessoas precisam de auxílio. Então são duas atividades diferentes. Se você tem dúvida, estou sendo específico aqui, que é para não tomar o tempo de ninguém. Então se você tem dúvida sobre esse evento, então, terça-feira, dia 23, às 9 horas da noite, anota aí, a gente vai falar usando as redes sociais. Então, eu vou transmitir pelo nosso canal do Instagram, né? Vamos transmitir também usando a fanpage do Instituto Namastê, tá? Quem quiser pela fanpage e também, né, pelo nosso canal oficial do YouTube, tá bom? Então é isso. Se programa, terça-feira, se você tiver dúvida, estaremos juntos. Amigos queridos, tenham um excelente domingo, uma ótima semana, né? Com certeza mais pílulas em inglês estão chegando aí no início da semana. Obrigado por você compartilhá-las também com seus contatos, mesmo que não esteja entendendo, né? Quem não fala inglês, com certeza você está ajudando a pílula chegar onde ela tem que chegar. Deus te ilumine, te inspire, né? E lembre-se, nós trabalhamos é para Deus, não para a aceitação dos homens. Não se preocupe com a incompreensão, se preocupe em ter a sua consciência tranquila, que sem dúvida alguma é a pedra preciosa de uma alma que está no caminho certo. Fiquem com Deus, amigos queridos, luz e paz, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.